Alô, salve, salve amigos da TV Sonic, da TV 247, da TVT, Fórum, Revista Carta Capital, Nocaute, Conversa Fiada. Sejam bem-vindos ao segundo programa de hoje, segunda-feira, terça-feira, logo mais, jogo do Palmeiras, aqui pertinho no Allianz Parque. Estou aqui, como sempre, na mesma padaria, aconchegante, maravilhosa, esperando a chuva passar. Quer dizer, houve uma ameaça de chuva muito forte, nuvens negras muito pesadas, perspectiva de muita chuva, por enquanto uma chuva leve. Ana Carla, boa noite de Paraty. Tiago Gouveia, boa noite. E como eu ia dizendo, o Palmeiras joga logo mais e está acontecendo uma coisa incrível, né? Eu sempre torci pelo Palmeiras, desde pequenininho. Quando eu cheguei ao Brasil com 9 anos, todo mundo tinha que escolher o time, né? Acho que até hoje é assim, né? Chegou alguém estrangeiro, Marli Fernandes Cunha, do Rio de Janeiro, boa noite, Salomão Cavalcante, Ana Carla. Tinha que escolher um time. Eu gostava de tomar Guaraná Antártica. O time do Palmeiras treinava, aliás, treinava não, o estádio do Palmeiras chamava Parque Antártica. Eu associei Jorge Albuquerque, Antônio Mário de Souza, boa noite, boa noite. Tomás Cavendish, boa noite. Sérgio Neres, boa noite. Tiago Gouveia, todos aí. Eu associei a Antártica ao Palmeiras e virei torcedor do Palmeiras, mas com as últimas exibições do Bolsonaro junto ao Palmeiras, eu tenho tanto asco que eu estou deixando de ter o gosto de torcer pelo Palmeiras, para o Palmeiras não ser campeão e não ter que ver o Bolsonaro lá pegando o troféu, sabe? Tá me dando assim raiva, não gosto mais de torcer, entendeu? Quer dizer, gosto de que o Palmeiras ganhe, mas fico pensando, pô, o Palmeiras vai ser campeão, vai ganhar, aí vai vir aquele cara lá para entregar o troféu, vai tirar foto junto com o troféu, e eu tô com asco, tenho nojo desse cara. Eu tô perdendo a vontade, sabe? Perdendo a vontade de ser palmeirense. Até isso tá acontecendo, por causa desse clima que esse cara tá criando. Agora, essa foto dele ontem, cortando o cabelo, né? Que coisa horrorosa, né? Coisa mal educada, né? Ele tinha um compromisso com o ministro das Relações Exteriores da França. Deu a desculpa que não tinha agenda e foi cortar o cabelo. Deu uma descortesia total com os franceses, só para não ter que explicar o que está acontecendo na Amazônia, só para não ter que explicar como é que ele está protegendo o clima. Porque os franceses já estão duvidando que ele vai cumprir aquele acordo Europa-Mercosul, né? Aquele acordo só é viável se o Bolsonaro cumprir metas climáticas, metas de proteção do meio ambiente, que ele não está cumprindo, está maltratando o meio ambiente, os índios e tudo mais. Boa noite, muito obrigado. O adoçante precisa? Oi? Açúcar ou adoçante precisa? Açúcar, opa! Precisamos de açúcar. Embora digam que o açúcar mata. Que açúcar, tudo que é branco, farinha branca, açúcar, farinha branca. Isso quem me dizia era o Medeiros, o ex-líder sindical, depois deputado. Ele me dizia isso, que branco, evite o branco, açúcar, farinha branca e alguma outra coisa branca. Então é o seguinte, o Bolsonaro ontem, naquela cadeira de barbeiro, com aquele cabelinho, parecia o cabelinho do Hitler, né? Não, mas o açúcar mascavo no chá não pega bem. No chá tem que ser o açúcar branco. Mascavo muda o gosto. Onde eu encontro o livro das fotos artesanais, Tomás Cavendish. Tomás, faz o seguinte, escreve para mim e eu te passo o e-mail do meu filho, aí ele fala para você, tá bom? Meu e-mail,
Alexander Sounik @gmail.com. Escreve para mim que eu te encaminho para o livro das fotos feitas por câmeras sem lentes. Câmeras que são caixas de fósforo, fotos maravilhosas. É um grupo, meu filho faz parte desse grupo de fotógrafos. Aquele cabelinho de Hitler dele não engana ninguém. Ele é o próprio, né? Abadia Pereira, boa noite. Luiz Cláudio Freitas, boa noite. Ricardo Soares, boa noite. Esse cabelinho de Hitler não engana ninguém. Quando o Bolsonaro era deputado, uma vez fizeram uma montagem, um pôster, o Bolsonaro com o bigodinho de Hitler. Ele disse que não se importava. Se importaria se na montagem ele aparecesse gay, mas ser associado a Hitler não teria o menor problema. Ele afirmou isso. Sempre foi nazista. Não entendo como judeus estão no governo dele. Não entendo. Eu não entendo muita coisa. Essa é uma que eu não entendo. Como é que um judeu aceita ser ministro de um nazista? Aceita ser líder do governo de um nazista? E tudo isso vai para a história. As pessoas vão saber para sempre quem colaborou com um nazista. Nazista porque admira Hitler. Na Alemanha, a fama do Hitler foi granjeada por Joseph Goebbels, que organizou o Ministério da Propaganda. O Ministério da Propaganda bombardeava os alemães com imagens, com discursos do Hitler o dia todo, por todos os meios de comunicação disponíveis. Era uma verdadeira blitzkrieg. De um lado, enaltecendo Hitler, de outro lado, denegrindo aqueles que ele escolheu como adversários. Judeus, principalmente judeus. Mas também ciganos, também gays, mas sobretudo judeus, tanto que matou milhões de judeus, 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Política de extermínio. No sujeito que chega à presidência da República, admirando Hitler, que quando é comparado com Hitler não liga, tem no seu ministério o ministro da Educação judeu, na Secretaria de Comunicação também, outro, o que para mim é incompreensível. Para mim é incompreensível. Esse cabelinho de Hitler dele diz tudo. Açúcar refinado, farinha refinada e sal refinado são os 3 venenos.
Jandi Andrade, boa noite do Rio de Janeiro. Janete Pereira, obrigado pela dica sobre os venenos brancos. Ana Carla aconselha a não usar o termo denegrir, que tal manchar, estragar, injuriar, difamar, né? Difamação. O Ministério da Propaganda de Hitler tinha essas duas funções. De um lado, enaltecer Hitler. Hitler é o maior, Hitler vai salvar a Alemanha, é o mito. Mesma coisa, chamar de mito, inclusive, também. E, por outro lado, destruir os opositores, os judeus e a esquerda, evidentemente. A mesma coisa acontece aqui. E quem comanda o Ministério da Propaganda do Bolsonaro é o seu filho, Carlos Goebbels Bolsonaro. Ele usa a milícia digital. Além de usar os princípios da propaganda hitlerista, esse de bombardear as pessoas com imagens, com declarações a todo momento, evidentemente que agora os meios de comunicação de que ele dispõe são muito maiores. Então ele usa a milícia digital para fazer o que fazia o Ministério da Propaganda, o que fazia Goebbels com Hitler. Carlos Goebbels Bolsonaro faz isso com a sua milícia digital. E é por isso que, por exemplo, numa situação como essa, em que todo o Brasil está repudiando as declarações de Bolsonaro de ontem sobre a ditadura, as mentiras que ele contou, as ofensas a vítimas, as ofensas ao filho de uma vítima, coisas inimagináveis, né? Declarações inimagináveis partindo de uma pessoa, de qualquer pessoa civilizada. Ademir Bezerra, um abraço, Recife. Qualquer pessoa civilizada jamais diria essas coisas, mas ele, além de tudo, é o presidente da República, que não sabe, evidentemente, o cargo que ocupa, não sabe que tudo que ele diz é imitado pelos brasileiros. Assim, hoje à tarde, no Twitter, sabe qual era a hashtag mais comentada? A hashtag Bolsonaro tem razão. Evidentemente que essa hashtag Bolsonaro tem razão é movimentada não por espontâneos e voluntários bolsonaristas, mas por essa milícia digital, comandada por Carlos Goebbels Bolsonaro. Essa milícia digital que atuou na campanha e está atuando agora. Bolsonaro pai continua em campanha e vai continuar a campanha. E quem apoia os seus passos, os seus movimentos, são essas milícias digitais. É o Ministério da Propaganda paralelo, que fala em nome do governo, mas não está no governo, clandestino, portanto. Mais uma ilegalidade do governo Bolsonaro. É um ministério paralelo, mas é o Ministério da Propaganda. É o Ministério das Fake News, que espalha o terror, o pânico, difamação, demite ministros, ataca pessoas, tripudia a seu bel prazer. É uma máquina caríssima. Quem está financiando essa máquina? Ninguém sabe. Da onde está financiando? O que se sabe? Se conhece as ligações muito íntimas entre a família Bolsonaro e o Steve Bannon, o articulador do The Movement, o movimento financiado por bilionários americanos com o objetivo de transformar democracias em governos de extrema-direita. Sabemos que a família Bolsonaro é alinhada com o Steve Bannon, que mora nos Estados Unidos, que opera a partir dos Estados Unidos. Por isso, é preciso investigar se não há financiamento externo nessas milícias digitais comandadas por Carlos Goebbels Bolsonaro. Quem está financiando? Isso não é coisa de amador, não é coisa pequena, não é ele no seu celular, não. São muitas e muitas pessoas envolvidas, robôs e pessoas que movimentam robôs e que provocam esses tuitaços, esses recordes de Twitter. Por volta de meio-dia eram 59 mil tweets. Agora à tarde, por outro lado, a hashtag mais comentada é impeachment de Bolsonaro já, com 30 mil e tantos tweets.
34 mil tweets. Impeachment de Bolsonaro já. Impeachment de Bolsonaro é o seguinte, jamais em tão pouco tempo houve tanta vontade, tanto desejo de que um governo acabe, né? O governo mais cometa, o governo mais rápido foi do Jânio Quadros. Em 8 meses ele renunciou. Acabou o governo dele, renunciou sem pressão alguma. Quer dizer, sem pressão de massa, sem pressão popular, havia sim a pressão do governador Carlos Lacerda, que era americanófilo, e o Jânio dava todas as demonstrações de abrir o comércio e abrir relações fraternas com países comunistas, como a União Soviética, a China e Cuba. E ele acabou renunciando ao governo. A questão agora que se coloca é o impeachment. O impeachment depende não só das condições impostas pela Constituição para crimes de responsabilidade, mas também de atitude do Congresso. Primeira coisa, o Congresso agora está parado. Recesso do Congresso. Quando voltar o recesso, a agenda do Rodrigo Maia é a segunda votação da reforma da Previdência. Ele não vai abrir nenhum espaço para, no meio desse processo, introduzir a questão do impeachment. Depois disso, depois da votação do segundo turno, a reforma da Previdência vai para o Senado. Então não há espaço na agenda do Congresso para analisar essa questão. Embora os escândalos se sucedam, os absurdos e as aberrações se sucedam nesse governo, não é? Hoje o governo americano deu agreement ao novo embaixador Eduardo Bolsonaro. O agreement desse menino de 35 anos que vai representar o Brasil na capital do mundo, em Washington, a embaixada mais importante, passando a rasteira nos embaixadores de carreira, nos embaixadores que passaram a vida dedicados à diplomacia brasileira. E no momento em que se abre uma vaga na embaixada mais importante para o Brasil, o presidente nomeia o seu próprio filho para ser o representante, não do país, mas representante dele, representante da família Bolsonaro. É claro que vai depender agora da aprovação do Senado. Na volta do recesso, o Senado deverá analisar se é bom para o Brasil um embaixador como esse na embaixada em Washington. Isso é um desastre, é a crônica de um desastre anunciado, é a crônica de um país enorme, continental, que se submete a outro país para escândalo do mundo. Não conheço nenhum caso de um país desse tamanho se ajoelhar diante dos Estados Unidos. Digamos que Israel tenha uma aliança forte com os americanos, mas vejam o tamanho de Israel, vejam Israel cercado de países hostis, né? Sempre ameaçado, precisa de um aliado forte, então tem olhar os Estados Unidos, mas o Brasil tem tamanho suficiente para ele impor as suas condições de comércio, etc., ao mundo. Em vez disso, que aliás é outro motivo para crime de responsabilidade, né? Quer dizer, essa quebra da soberania nacional, isso é motivo de impeachment também, né? Esse novo embaixador em Washington vai tratar, vai cuidar para que esse alinhamento
sempre esteja em vigor, nunca seja rompido. Quer dizer, a submissão do Brasil aos Estados Unidos, a quebra da soberania nacional é flagrante. Então nós temos, por um lado, um presidente que comete seguidos indícios, ao menos, de crime de responsabilidade, pelos quais poderia ser investigado, e, por outro lado, o Congresso Nacional tem a agenda ocupada pela reforma da Previdência e que não permite outros debates, não é? Porque o Rodrigo Maia tem a palavra final. Ninguém começa um processo de impeachment sem que o presidente da Câmara o faça, né? E o Rodrigo Maia já fechou questão, né, a respeito, né? Ele não abre mão de levar à frente essa reforma. Evidentemente que se a pressão que está nas redes sociais pelo impeachment for para as ruas e for irresistível, é claro que isso poderá mudar a agenda. Agora, tem que ser irresistível mesmo. Tem que ser uma coisa grandiosa, como foi, por exemplo, em Porto Rico, né? O governador de Porto Rico renunciou depois de algumas semanas em que quase toda a população de Porto Rico foi às ruas, né? Porto Rico tem 3 milhões de habitantes, 500 pessoas foram às ruas, seguidamente, quer dizer, praticamente o país inteiro. Seria o equivalente a, no Brasil, irem 35 milhões de pessoas para a rua para pedir o impeachment. Então, essa seria uma força de pressão para o Rodrigo Maia mudar a agenda, né? Tem que ser uma coisa muito forte. Tem que ser uma coisa muito forte. Evidentemente, com a pressão popular dessa grandeza, há uma pressão popular dessa grandeza, os deputados não resistiriam. O Rodrigo Maia não resistiria, né? Isso aconteceu em 1992, quer dizer, em 1992 houve uma conjugação de a pressão popular, a pressão da imprensa, a pressão das denúncias do irmão do presidente, né? Tudo isso contribuiu para que o Congresso rapidamente resolvesse votar o impeachment do Fernando Collor, né? Então é evidente que uma pressão popular, uma pressão popular mesmo, forte, não pode ser, por exemplo, várias manifestações pequenas em várias cidades, não. É melhor uma grande manifestação numa cidade só. Sim, tipo 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. É isso que importa, né? É isso que pressiona, né? Não adianta fazer 500 manifestações de 1.000 pessoas cada uma. Porque não impressiona, não é? Você tira a foto e tem 1.000 pessoas. Agora, quando você tira uma foto e tem 1 milhão de pessoas, você sente ali que é uma vontade forte de mudança. Agora, tem essa outra questão que as pessoas colocam de que, tendo impeachment, assume o vice. Bem, isso é evidente, é intrínseco, né? É intrínseco que assume o vice só não assume se a chapa for cassada, né? Se o TSE cassar a chapa inteira. Senão, o impeachment se restringe ao presidente e assume o vice. Agora, se o vice não se comportar, pode ter o mesmo destino do Bolsonaro. Então, esse medo que as pessoas às vezes têm do Hamilton Mourão, porque ele é o general, as pessoas esquecem que ele é o general da reserva. Ele não tem tropas. Hoje mesmo foi para a reserva o general Rego Barros, que é o porta-voz do Bolsonaro, que, aliás, saiu muito mal na fita ontem,
quando o repórter perguntou qual foi o crime que o Glenn cometeu. E o Rego Barros só dizia: o presidente tem convicção de que ele cometeu o crime. O repórter perguntava: mas qual é o crime? E o Rego Barros: mas ficou evidente que houve um crime. E o repórter perguntava: mas qual é o crime? E o Rego Barros não soube responder. Mas bem, ele então passou para a reserva, ou seja, o alto comando do Exército não está compactuando com Bolsonaro. Ao contrário, os generais da ativa que estão no governo, o alto comando está passando para a reserva, para mostrar claramente que não há nenhuma ligação entre esses militares que estão no governo e o alto comando do Exército. Então, o Hamilton Mourão sozinho não dá autogolpe também. Só dá autogolpe com a ajuda do alto comando do Exército. E não parece que o alto comando do Exército seja disposto a mais uma aventura, como a aventura de 64. Os generais de hoje já sabem que o melhor é se comportarem como nos últimos 30 anos, obedecendo a Constituição, né? Cumprindo a sua missão constitucional, defender o território, defender a soberania, inclusive. Por isso que esses generais, embora da reserva, que estão num governo alinhado automaticamente aos Estados Unidos, ou seja, um governo que não preserva a soberania, deveriam atentar para a sua missão. Uma das missões das Forças Armadas é preservar a soberania nacional, coisa que esse governo não está fazendo. E esses generais, esse também é um dos motivos por que o alto comando está cortando qualquer ligação com os militares que estão no governo. Então, seja Bolsonaro, seja Mourão, não acredito que o alto comando do Exército embarque numa aventura, como de um autogolpe, por exemplo. Então, as questões têm que ser colocadas de forma muito clara, com muita serenidade, com seriedade. Primeira coisa, tem essa agenda da Câmara, a agenda da reforma, né? A segunda coisa, tem pressão popular. Não adianta ser pressão popular só da esquerda, tem que ser uma pressão popular muito grande. A esquerda sozinha não consegue colocar na rua massa suficiente para pressionar os deputados a mudarem a agenda e Rodrigo Maia a apresentar o impeachment. Então não dá para do dia para a noite fazer tudo isso, né? Impeachment já. Claro que essa é a vontade das pessoas, eu compreendo, eu também quero. Esse presidente confuso está gerando confusão, está gerando prejuízo, está nos fazendo mal. Ele faz mal à saúde. Faz mal à saúde dos brasileiros, né? Todo dia que eu acordo e penso que ele ainda é o presidente, eu já acordo mal. E eu tenho certeza que esse sentimento é compartilhado com muita gente. Porque ele faz questão de provocar situações desagradáveis. Situações das quais a gente sente asco, a gente sente nojo, a gente quer distância, afasta de mim esse Bolsonaro. Esse presidente não me representa, não é presidente, é ditador. É ditador. Eleito na democracia, está traindo a democracia, é um traidor da pátria, é um traidor da Constituição. Eleito com a democracia e renega a democracia, combate a democracia, quer destruir a democracia. Os pilares da democracia, você sabe quais são? Um é a imprensa livre, o outro é o Congresso, o outro é o STF. Enquanto esses pilares estiverem de pé, esses pilares que o Bolsonaro tenta minar a todo momento, enquanto eles estiverem de pé, a democracia resistirá. E apesar dos seus ataques virulentos, inaceitáveis, desagradáveis, há uma resistência muito grande
há uma resistência muito grande. Na volta às aulas, os estudantes deverão dizer o que pensam a respeito da situação, né? Porque o que está em jogo é o futuro deles, é o futuro dos estudantes que está indo ladeira abaixo, é o futuro dos estudantes brasileiros que está se transformando num horizonte nebuloso, incerto, né? Sem promessas de coisas boas, né? Por isso que os estudantes deverão responder a esse governo inoperante, incompetente, e que mais ataca que protege o Brasil. Na verdade, não protege nenhum brasileiro. Mataram os índios, o Bolsonaro disse que não mataram ninguém. Massacre no presídio do Pará, ninguém lamentou nada. Pelo contrário, Bolsonaro fez piada com os mortos no Pará. Quer dizer, é um governo que não respeita nada. É um governo sem pudor, é um governo sem decoro, sem nenhuma preocupação com os brasileiros. E um governo que não protege os brasileiros, para que serve? Se nós é que pagamos esse governo, diariamente pagamos. Na pizza que eu comi, no cafezinho, vai uma porcentagem que sustenta esse governo. Vai uma porcentagem que sustenta esse governo. Portanto, Bolsonaro é nosso empregado. Ele acha que ele é o tirano, o ditador, é o Napoleão de hospício. Mas não é, ele é empregado nosso. Nós pagamos a ele, nós pagamos aquele helicóptero que ele botou a filha para ir na festa de casamento desse filho, futuro embaixador nos Estados Unidos. Então, todos os brasileiros têm que saber de que essas autoridades, deputados, juízes, são nossos empregados. Nós é que pagamos todos eles. A nós é que eles devem satisfações. E nós é que devemos dizer a eles como queremos que esse país seja administrado. Nós é que precisamos de emprego. Nós é que precisamos de arte, de cultura, de convivência harmoniosa com gays, com índios, com negros, com todos em paz. Queremos menos violência, menos milícia, menos armas. Queremos liberdade, principalmente liberdade de expressão, liberdade de amar, liberdade de querer. Não queremos ódio, não queremos odiar ninguém, temos horror ao ódio. Queremos paz, queremos amor, queremos conversar, queremos conviver, queremos que nossos filhos cresçam olhando para frente, sem temor, olhando para frente com alegria, com destemor e com a certeza de que o país vai melhorar quando eles estiverem adultos. Meus queridos amigos, muito obrigado a todos por assistir essa transmissão ao vivo da Telesonic. Conto com vocês logo mais às 20 horas, TV 247, com o Boa Noite 247. Amanhã estarei de volta com a leitura dos jornais de manhã, entre 9 e 10 horas. Logo mais, jogo do Palmeiras, decisivo com Godoy Cruz. Como eu já disse no começo, estou até perdendo a vontade de torcer pelo Palmeiras para não ver o Bolsonaro entregando a taça. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.